Num nível mais profundo, o funcionamento do universo só pode ser entendido em termos de campos. Nesse vídeo eu vou apresentar um dos mais importantes campos da física, o campo elétrico. E você vai compreender como é que esse campo atua ao analisarmos todas as suas propriedades. Olá pessoal, bem-vindos ao Verbo Científica. Sou eu, Desfilete. Aqui você vai aprender sobre os princípios que governam o mundo de forma acessível, mas rigorosa. Se isso lhe soa bem, assine o canal, ative o seu sininho e já dê um like nesse vídeo. Só assim o YouTube vai promover esse conteúdo, divulgando ele para mais pessoas. Quando duas partículas carregadas interagem entre si no espaço vazio, como é que cada uma sabe que a outra está lá? Nós podemos responder a essa pergunta e, ao mesmo tempo, reformular a lei de Coulomb de uma forma muito útil, usando o conceito de campo elétrico. Um campo elétrico é um campo físico que existe em torno de todas as partículas eletricamente carregadas. O campo elétrico é uma propriedade inseparável de sua carga-fonte. Um não existe sem o outro. O principal papel de um campo elétrico, como nós vimos neste vídeo aqui, é de intermediar a interação entre duas cargas elétricas. O campo de uma partícula vai exercer força puxando ou empurrando as outras partículas carregadas que estiverem na região de influência do campo. Dependendo da posição de uma dada partícula no campo, a força sobre ela pode ser maior ou menor, pois a intensidade do campo muda de lugar para lugar. Os campos elétricos são importantes em muitas áreas da física e são explorados de forma prática na tecnologia elétrica. Ele está presente em todos os campos da física moderna e, como nós veremos mais adiante, ele é um depósito de energia, que pode ser transportada por longas distâncias. Uma manifestação notável do campo elétrico é observada na física atômica e molecular, por exemplo. É o campo elétrico que sustenta a força atrativa que mantém o núcleo atômico e os elétrons juntos nos átomos. É o campo elétrico que produz a força responsável pela ligação química entre os átomos que resultam em moléculas. Em áreas tecnológicas, os campos elétricos são usados tanto na detecção de movimento, por meio de detecção e sensores, como também no número crescente de usos médicos, diagnósticos e terapêuticos. O campo elétrico de uma dada carga-fonte é definido como o campo vetorial que associa a cada ponto do espaço uma força eletrostática em uma segunda carga positiva colocada em repouso naquele ponto. Ou seja, o campo é a força que a carga experimenta dividida pelo valor dessa carga. Isso vale para as cargas pontuais. Nós chamamos de carga pontual a carga que está presente numa partícula cujas dimensões são muito menores que as distâncias que a separam das outras cargas. Se substituirmos a força elétrica dada pela lei de Coulomb na definição de campo, nós veremos que ela é proporcional à sua carga-fonte. Então, quanto maior for a carga, maior será o campo que ela transporta. Além disso, nós vemos também que a sua intensidade diminui com a distância, mais especificamente com o quadrado da distância. Se nós nos afastamos um pouquinho que seja da carga, a influência do campo já diminui muito. Uma analogia aqui é o calor de uma lareira ou uma fogueira. Quanto mais longe você estiver delas, menor será o calor que você vai sentir. As unidades de campo elétrico no Sistema Internacional de Medidas são volts por metro ou newtons por coulomb. Ambas são unidades equivalentes. O campo elétrico sempre vai estar presente ao redor de uma carga, mesmo que não haja qualquer outra carga por perto. Nessa situação, haverá campo, mas não haverá forças. Mas se uma pequena carga, que eu vou chamar de carga-teste, for colocada nas proximidades da carga-fonte, aí sim, essa carga vai experimentar uma força. E aqui vale a pena ressaltar o que eu já disse antes. O campo elétrico é o meio através do qual um corpo carregado, nesse caso a carga-fonte, comunica sua presença a uma carga-teste. E como nós discutimos nesse vídeo aqui, nós podemos visualizar a interação entre dois corpos por um processo de duas etapas. Primeiro, um campo elétrico é estabelecido, posicionando devidamente uma carga que será a fonte do campo. E depois, um segundo corpo carregado, que seja colocado na região de influência desse campo, vai perceber as modificações do espaço na posição em que ela estiver. Há duas coisas a se observar nessa situação. Uma é que a própria carga-teste também tem o seu próprio campo. Então, para que esse campo não interfira nas análises, sempre vamos considerá-lo que esta carga é muito menor que a carga-fonte, que é a que origina o campo elétrico em questão.
Outra coisa é que uma carga-fonte não interage com o seu próprio campo elétrico. Ela não sente nenhuma força devido ao seu próprio campo, o que faz muito sentido, porque isso seria equivalente a você se erguer até o teto se puxando pela gravata, violando as leis da mecânica. Agora, como é que nós podemos saber se existe um campo em uma dada região? Ora, basta colocar uma pequena carga teste nessa região. Se a carga teste experimentar uma força elétrica, sendo repelida ou atraída, então é porque há um campo elétrico ali. Assim como a força, o campo elétrico também é uma grandeza vetorial. E se o campo em um certo ponto for conhecido, a força experimentada por uma carga pontual colocada naquele campo pode ser determinada. E pela definição, essa força é igual ao campo elétrico naquele ponto, multiplicado pela carga teste que o experimenta. A carga teste pode ser positiva ou negativa. Se for positiva, a força experimentada por ela vai ter o mesmo sentido do campo. Se for negativa, a força e o campo terão sentidos opostos. Como nós vimos nesse vídeo aqui, a força gravitacional que a Terra exerce sobre uma massa nas suas proximidades é proporcional à massa do corpo teste e à aceleração da gravidade. Se dividirmos os dois lados desta equação pela massa, nós obtemos a força gravitacional por unidade de massa, que é a expressão do campo gravitacional. Qualquer pequena massa teste que estiver na região de influência deste campo será puxada para a Terra pela força da atração gravitacional. O campo gravitacional é um conceito útil porque ele não depende da massa teste, a massa do corpo sobre a qual a força gravitacional é exercida. Basta você observar que essa massa teste, que também aparece na expressão para a força gravitacional, é cancelada na definição de campo. E o mesmo ocorre para o campo elétrico, onde a carga teste que aparece na força elétrica é cancelada pela carga da definição do campo. E com isso, constatamos que o campo elétrico também não depende da carga teste, mas somente da carga que é a fonte do campo. Como eu mencionei, a definição de campo elétrico, tal como nós mostramos, é válida apenas para as cargas pontuais. Como a força elétrica pode variar de ponto a ponto, o campo elétrico também será diferente em pontos diferentes. Então, se um corpo carregado é grande o suficiente, o campo elétrico pode ser diferente tanto em intensidade quanto em direção em diferentes pontos do corpo. E daí, o cálculo da força elétrica total sobre o corpo pode ser bastante complicado. Na maioria das situações realistas que envolvem campos elétricos e forças, encontramos cargas que são distribuídas no espaço, tanto de forma discretizada como de forma contínua. Cargas discretizadas aparecem, por exemplo, em problemas práticos de interação intermolecular. Nestes casos, uma carga parcial é colocada em cada átomo. Nós vimos um exemplo importante disso nesse vídeo aqui. Por outro lado, distribuições contínuas de carga estão presentes em objetos carregados, como uma haste de plástico, um eletrodo metálico ou uma esfera de vidro. Em todos esses objetos, a carga elétrica está distribuída continuamente sobre as suas superfícies ou seus volumes. Muito do que se faz no curso de eletromagnetismo é justamente calcular o campo elétrico causado por várias distribuições de cargas como estas. E a justificativa para esse tipo de cálculo é que eles são de grande importância para aplicações tecnológicas das forças elétricas. Por exemplo, para se determinar as trajetórias de núcleos atômicos em um acelerador de radioterapia ou de partículas carregadas em um dispositivo eletrônico semicondutor, é necessário conhecer a natureza detalhada do campo elétrico que atua sobre as cargas. O conceito de campo elétrico pode ser um pouco elusivo, difícil de assimilar, porque você não pode ver um campo elétrico diretamente. As linhas de campo elétrico podem então ser uma grande ajuda para visualizar os campos elétricos e torná-los ainda mais reais. Você pode se convencer da importância das linhas de campo ao observar esse efeito. Nesta imagem são apresentadas sementes de grama suspensas em óleo mineral. E por conta dos efeitos de polarização, as sementes tendem a se alinhar radialmente na direção do campo elétrico causado pela haste carregada. Fica claro aqui que um conjunto de linhas radiais parece ser o que melhor representa o campo elétrico neste caso. Como nós vimos neste vídeo aqui, foi Michael Faraday que introduziu a ideia de linhas de campos. Na verdade, ele as chamou de linhas de força, mas o termo linhas de campo é preferível. Da mesma forma que um desenho feito a lápis procura representar a realidade de uma imagem, as linhas de campo procuram fazer o mesmo com um campo elétrico. Elas são apenas um esboço do campo. O campo não está apenas sobre as linhas,
Ele permeia todo o espaço intermediário entre elas. Mais ou menos linhas podem ser desenhadas dependendo da precisão com que se deseja representar o campo. A linha de campo deve ser desenhada de forma que a sua tangente em qualquer ponto esteja na direção do vetor campo elétrico naquele ponto. O espaçamento entre as linhas dá uma ideia da magnitude do campo em cada ponto. Se o campo é uniforme, as linhas de campo são retas paralelas e igualmente espaçadas. Para campos não uniformes, consideramos que o campo será mais intenso, onde as linhas estão mais agrupadas, mais compactadas. E o campo vai ser menos intenso, onde as linhas de campo estão mais distantes, mais espaçadas. Em particular, o número de linhas que entram ou saem de uma carga-fonte é proporcional à magnitude da carga. Quanto maior a carga-fonte, maior o número de linhas atribuído a elas. Frequentemente, as linhas de campo elétrico são curvas, como no caso de um dipolo elétrico. Um dipolo elétrico consiste em duas pequenas cargas separadas que têm uma mesma magnitude, mas têm sinais opostos. Assim, a carga total de um dipolo é zero, mas como as cargas estão separadas, seu campo elétrico não é nulo. É fácil mostrar que o campo elétrico de um dipolo é proporcional tanto à magnitude das cargas quanto à distância entre elas. Em física, nós chamamos esse produto de momento de dipolo. Muitas moléculas, como a água e o ácido clorídrico, têm momentos de dipolo, o que significa que eles têm um excesso de carga positiva perto de uma extremidade e um excesso correspondente de carga negativa na outra extremidade. Analisando o campo elétrico de um dipolo, nós observamos mais uma propriedade importante das linhas de força. Elas nunca se cruzam e sempre começam nas cargas positivas ou no infinito e sempre terminam nas cargas negativas ou no infinito. Tenha em mente que as linhas de campo são tridimensionais. O campo irradia em todas as direções, mas diagramas bidimensionais, que mostram as seções transversais dos padrões tridimensionais reais, são mais comuns por serem mais simples de analisar. Uma vez estabelecido o conceito de campo elétrico, nós estamos em condições de analisar uma das leis mais importantes do eletromagnetismo, a lei de Gauss, que será assunto dos próximos vídeos. Esse termina por aqui. Se você gostou do conteúdo, dá um like agora para que ele possa alcançar ainda mais pessoas na plataforma. E se inscreva no canal. Tenha Verve Científica. Um abraço e até a próxima.